Aleluia. Vocês não sabem como é bom ouvir isso. É muito bom ouvir isso. E o diabo precisa ouvir isso nessa noite. Deus é bom demais. Agora os homens cantando. Vamos lá, homens. Ó, o lado de cá tá bem, hein? Para a glória de Deus, todo mundo junto, vai lá. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom para mim. Amém. Aplauda Ele, porque Ele é tão bom. A palavra de Deus diz que haverá um tempo em que haverá uma fome tão grande da presença de Deus, que as pessoas elas vão andar de um lado para o outro, querendo ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi essa semana um testemunho das igrejas na China, que aquela região já experimenta isso, que haverá de incendiar todo mundo, uma fome por Deus, uma fome pela palavra de Deus, uma fome pela presença de Deus. Eu ouvi esse testemunho que diz que as igrejas em Taiwan, as igrejas em Hong Kong e em outras partes da China, quando o missionário chega lá naquelas igrejas para pregar a palavra de Deus, as igrejas, elas escondem os seus pertences, escondem as suas malas, os seus passaportes, para eles não irem embora. E elas os forçam a pregar a palavra de Deus por até 12 horas seguidas, porque há uma fome de Deus em toda aquela região perseguida, onde os pastores são presos, onde os líderes das igrejas são torturados. Watchman Nee ficou, depois que o comunismo foi implantado na China, ele era o líder de um grupo religioso daquela época, e a história da vida dele é impressionante. Eu já li a biografia de Watchman Nee todinha, escrita pelo seu discípulo Witness Lee. Quando as igrejas começaram então a serem fechadas, eles prendiam todos os crentes que adoravam a Deus, que buscavam o Senhor. E naquele momento ali, eles pegavam os crentes e eles torturavam os cristãos, para que eles então denunciassem quem eram os crentes, quem eram os líderes das igrejas. E muitos daqueles irmãos não suportavam a pressão de uma tortura, e então denunciavam e falavam onde estavam os líderes das igrejas. O Watchman Nee então foi denunciado e prenderam ele, e ele ficou 20 anos preso na prisão comunista. Quando ele já estava velho, falaram para ele: olha, sua família ainda vive, e você ainda pode voltar para a sua família. Basta você assinar uma renúncia da sua fé. Se você renunciar à sua fé, hoje mesmo, você volta para sua esposa e filhos, e você poderá viver o resto da vida com eles. Sabe o que foi que ele fez? Ele não assinou. E ele morreu numa prisão comunista. Muitos daqueles que eram também líderes, que estavam presos junto com eles, eles pensaram assim:
Eu já dei a minha parte de contribuição com o meu sofrimento em prol do Evangelho. Então eles iam e renunciavam à sua fé, assinando num papel, e eles eram liberados da prisão e voltavam para suas famílias. Essa é uma região hoje, a China, que tem muita fome de Deus. Só que essa fome não vai ficar restrita à China. Daqui a uns tempos ela chega até nós. Daqui a uns dias nós vamos ter muita sede de Deus. Nós vamos ter muita fome de Deus. Eu só espero que essa fome e essa sede não venha quando o Espírito estiver retirado da face da terra. Mas que nós possamos ter fome e sede de Deus hoje. Agora, fome pela palavra de Deus. Fome pelo Evangelho de Deus. Eu quero pregar uma palavra hoje, como se fosse a última vez que eu estivesse pregando, porque é uma palavra muito poderosa. E se essa for a última palavra que eu pregue aos irmãos, eu já estaria muito feliz, porque eu preguei uma verdade muito fundamental, que pode salvar a sua alma, a sua vida. Hoje de manhã nós começamos a falar sobre arrependimento, na Santa Ceia do Senhor, que tinha metade dos irmãos que tem aqui hoje, a reunião da mesa do Senhor. Uma reunião ordenada pelo Senhor, que todos nós que chamamos pelo nome do Senhor, devemos participar dela. E o arrependimento é uma necessidade extremamente básica para a vida de qualquer pessoa que quer se aproximar de Deus. Eu quero ler com você no livro de Marcos, no capítulo de número 1, logo no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Essa semana, na minha comunhão, no meu TSD, no meu momento a sós com Deus, o Senhor pôde me levar a esse tema, e eu pude ficar muito impressionado, porque eu vi que eu mesmo ainda preciso me arrepender de tantas coisas. E nós vamos ver o que é o arrependimento hoje, e onde ele começa, onde ele inicia, e qual é a ordem de Deus para a igreja nesses últimos dias. Amém, gente? Amém? Aleluia. Marcos capítulo 1, verso 1, 2, até o verso de número 8, diz assim a palavra de Deus: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João Batista no deserto, e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Como eu falei, o arrependimento ele é uma necessidade para todos aqueles que querem se aproximar de Deus. Então nós precisamos primeiramente definir o que é o arrependimento. O que é, de fato, biblicamente falando, o que é o arrependimento? Porque muitas pessoas não entendem ainda o que é um arrependimento. Muitas pessoas não têm uma visão errada, na verdade, do que seja essa palavrinha muito simples, porém
fundamental para a vida de todo aquele que quer que Jesus faça uma obra poderosa na vida dele. Essa palavra chamada arrependimento, muitos têm uma noção errada dela. Então, a gente precisa descobrir o que ela significa, meu querido. Então, a palavra arrependimento no Novo Testamento, ela deriva da palavra metanoein, no grego. De acordo com o grego que foi escrito, ela é a palavra metanoein. Diga, metanoein. Que bom. Você está falando grego. Amém? E o que ela significa na raiz, na etimologia da palavra? Essa palavra, ela significa, meu querido, diga, mudar a mente de alguém. Amém? Mudar a mente de alguém. É isso o que significa a palavra metanoein. Então, é uma decisão de mudança. Isso é o que significa a palavra metanoein, que ela foi transliterada para o português como a palavra arrependimento. Não é arrependimento, não é emoção. Arrependimento é decisão. Amém, gente? Já no Velho Testamento, veja só, tem duas falsas impressões sobre arrependimento. A primeira delas, justamente, é a emoção. Porque o choro em si, tem muita gente que chora. Tem muita gente que ela sente uma dor, uma angústia, e todo mundo confunde aquilo como arrependimento. Mas você pode sentir uma forte emoção sem nunca ter experimentado o verdadeiro arrependimento. A verdadeira mudança de mente, que precisa ter para que Jesus possa fazer uma obra poderosa na sua vida. É a primeira coisa que precisa acontecer. Amém? Então a primeira noção errada de arrependimento é que as pessoas pensam que pelo fato de alguém chorar, de alguém ir no encontro e lá chora demais, tal, que a pessoa arrependeu. Arrependimento não é emoção. Segunda impressão errada que as pessoas têm de arrependimento é que o verdadeiro arrependimento é apenas ela não é emoção e ela não é também rituais ou sacramentos religiosos. Porque às vezes quando as pessoas vão até alguém e confessam, aí aquela pessoa vai e fala para ela, você agora tem que pagar um preço, tem que mostrar que está arrependido, caminhando até Trindade a pé, ou fazendo algum ritual, alguma coisa que vai lhe infligir um sofrimento, para que você mostre que realmente você está arrependido. Mas se autoflagelar, porque você está angustiado por aquilo que você cometeu, não é arrependimento. Porque as pessoas podem fazer isso e ainda não se arrependerem de verdade. Isso também não é arrependimento. No antigo, o verdadeiro arrependimento é apenas isso, irmãos. Uma firme decisão interior, uma mudança de mente. Isso é o que significa o verdadeiro arrependimento. É isso que significa verdadeiro arrependimento. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, então, o arrependimento é a natureza íntima, né? O Novo Testamento revela a natureza íntima do verdadeiro arrependimento. O que é essa natureza íntima? Essa natureza interior do verdadeiro arrependimento é mudança, decisão de mudança interior, decisão, mudança de mente, de mentalidade. Agora, no Velho Testamento, a revelação da palavra arrependimento no Velho Testamento é uma expressão exterior. Significa no Velho Testamento você mudar de direção. Na verdade, essa atitude de mudar de direção, ela revela que é a expressão daquilo que você já tem dentro de si, que é o verdadeiro arrependimento.
É uma decisão que você tem dentro de si. Então você está caminhando em direção a algo, de repente você toma uma decisão e você se vira e começa a andar no sentido contrário daquele caminho que você outrora decidiu estar caminhando. Isso é arrependimento. Eu quero dar um exemplo para você no Novo Testamento de um verdadeiro e genuíno arrependimento. O filho pródigo. Você conhece a história do filho pródigo? O filho pródigo, ele pediu, era o filho mais novo de um pai que tinha 2 filhos. E ele chegou no pai dele e disse assim: pai, dá-me a minha parte da herança, que eu vou embora, eu vou seguir a minha vida, eu vou viver a vida, eu vou curtir tudo que eu preciso curtir na vida. O pai pega a parte da herança, entrega para ele e ele vai viver dissolutamente. A Bíblia diz que ele gasta tudo com os prazeres da carne, com os prazeres mundanos, tudo que ele tem, ele gasta no mundo. Aí, na verdade, quando ele gastou tudo que ele tinha, quando ele desperdiçou tudo que ele tinha, aí ele não tinha mais dinheiro, ele resolveu arrumar um emprego, resolveu trabalhar. Só que parece que esse trabalho tinha mais característica de um trabalho escravo, porque ele não tinha nem o que comer. Imagina alguém que tinha muito dinheiro e de repente ele não tem nem o que comer. Eu sei o que é isso. Eu sei. Eu também recebi uma herança e gastei ela absolutamente. E chegou um dia que eu não tinha 10 centavos para comprar um pão para me alimentar. Eu sei o que é isso. Eu falei, vou ter que trabalhar. Aí eu tive que trabalhar. Amém? E aquele jovem desperdiçou tudo que tinha. Aí ele arrumou um serviço de cuidador de porcos numa fazenda de alguém que ele arrumou, pediu, suplicou emprego. Mas a situação dele, ele chegou numa situação tão catastrófica na vida, que chegou um momento, meus queridos, que ele desejou se alimentar das bolotas que os porcos estavam comendo, da lavagem que os porcos estavam comendo. Naquele momento ele lembrou da casa onde ele viveu. Naquele momento ele lembrou do pai dele, e ele lembrou dos empregados do pai dele, e ele disse o seguinte: os empregados do meu pai, eles comem muito melhor do que eu. Então, naquele momento ali de reflexão, daquilo que ele havia perdido na casa do pai, ele disse o seguinte, ele tomou uma decisão interior. Primeiramente, ele tomou uma decisão interior. Ele disse assim, voltarei para o meu pai, e pedirei ao meu pai, direi para ele: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E eu não sei como, mas de alguma forma, ele tomou rumo para a sua casa, e a Bíblia diz, então ele se levantou e foi ao encontro do seu pai. Irmãos, ele não ficou, preste atenção, ele não ficou só na intenção. Ele também se arrependeu no sentido da palavra de arrependimento do Velho Testamento. Ele se virou e, de acordo com a decisão que ele tomou interiormente, ele se virou e foi em direção ao seu pai. Ele agiu de acordo com a decisão que ele tomou dentro de si, no seu interior. Isso, meu querido, é verdadeiro arrependimento. Amém? Isso é um verdadeiro arrependimento. Aleluia, diga amém. E essa deve ser a primeira reação do pecador a Deus. Diga, arrependimento não é remorso. Agora tem outra palavra na Bíblia que foi traduzido também como arrependimento. E eu quero mostrar ela para você. Abra a Bíblia no livro de Mateus capítulo 27. Mateus, aliás, volta um livro aí. Você estava aberto em Marcos, volta agora para Mateus. Mateus capítulo de número 27.
Mateus capítulo de número 27, verso de número 3 a 4, a palavra de Deus diz assim, preste atenção. Falando a respeito de Judas Iscariotes. Verso 3 do capítulo 27 diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Quantas Bíblias estão escrito arrependimento? Quantas Bíblias? Né? Muitas Bíblias traduziram essa palavra como arrependimento, mas a palavra não é metanoein, a palavra é metamelaim, ela é diferente. Parece arrependimento, até na palavra, mas não é. Não é arrependimento. Parece muito, mas não é. Se assemelha demais, mas não é arrependimento. É apenas um remorso. É uma forte emoção. Quando Judas viu que o sangue que ele tinha traído, que ele havia sido condenado, ele chorou amargamente. Ele foi impactado por uma forte emoção. Mas essa forte emoção que Judas recebeu, que a Bíblia, algumas Bíblias traduzem como ele se arrependeu, não é arrependimento, é na verdade apenas remorso. Ele teve remorso, não arrependimento. Se ele tivesse tido arrependimento, ele teria sido salvo. Mas ele não se arrependeu, ele não teve uma mudança de mente, ele não teve uma mudança de conduta, de caminho. Ele teve apenas um grande dor, uma grande emoção na vida dele, por ter feito algo errado, e aquilo, meus queridos irmãos, ele não mudou o caminho dele. A palavra de Deus diz, no livro de Atos, capítulo 1, verso de número 25, estão colocando aqui? Atos capítulo 1, verso de número 25, diz assim: para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Diga, ir para o seu próprio lugar. Então Judas, depois que ele traiu o sangue inocente, embora ele chorou, embora ele sentiu uma grande dor, embora ele sentiu uma forte emoção, mas ele não mudou o seu caminho, ele não mudou a sua mente, ele continuou indo para o seu próprio lugar. Amém, gente? Quem está entendendo? Isso nós precisamos entender verdadeiramente a palavra de Deus. Judas, ele ultrapassou o lugar do arrependimento. Deus, ele dá a oportunidade para que todos os homens se arrependam. O desejo de Deus é que todos os homens se arrependam. E ele faz tantas coisas para que isso aconteça. Mas existem algumas poucas pessoas, meus queridos, que elas vão ultrapassar o lugar do arrependimento. Vai chegar um ponto que não será mais possível essas pessoas se arrependerem. E foi isso que aconteceu com Judas. Ultrapassou o tempo do arrependimento na vida dele. Amém? Depois você lê Hebreus capítulo 6, a partir do verso 1, você também vai ver isso. Que algumas pessoas, elas serão impossíveis serem renovadas para arrependimento ainda em vida. Porque deliberadamente essas pessoas resolveram, de maneira deliberada, de maneira consciente, essas pessoas resolveram continuar no erro. Essas pessoas resolveram continuar no pecado. Essas pessoas resolveram praticar tudo aquilo que a palavra de Deus diz para elas não fazerem, mas elas de maneira deliberada, sabendo que é errado, sabendo que é pecado, sabendo que não podem fazer, continuam fazendo. Eu vou te dar um exemplo disso, um outro exemplo na Bíblia, além de Judas, que passou o tempo do arrependimento na vida dele,
que ele continuou seguindo o seu caminho. Esaú é um outro exemplo, e a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, no Hebreus capítulo 12, verso 16. Hoje eu não posso falar nada que não esteja na Bíblia. Amém? Hebreus capítulo 12, verso de número 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim, preste atenção: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. A Bíblia diz em outra tradução, embora não teve lugar de arrependimento, embora buscasse a bênção com lágrimas. E todos, a Bíblia diz, faz uma advertência séria para nós nessa noite, e ela diz assim, que não haja nenhum de vós, quer dizer, no meio da igreja, no meio dos filhos de Deus, que não haja nenhum imoral, nenhum profano, como Esaú, que vendeu o direito de primogenitura por um bocadinho de prazer. Um prazer muito mundano, um prazer muito supérfluo. Ele veio cansado da caça, e Jacó muito ardilosamente preparou um guisado, levou esse guisado para ele, e disse, vende-me o teu direito de primogenitura, por um pequeno prazer. E quantos não estão vendendo a sua bênção, a bênção da aliança, como filho da aliança, como filho da promessa? Quantos também não estão vendendo o seu direito de primogenitura por um coito sexual qualquer? Por uma atitude lasciva, um momento de prazer, por um cigarro, por uma maconha? Quantos não estão vendendo o seu direito de primogenitura por uma bebida? Por um adultério ou por qualquer coisa, vendendo o direito de primogenitura, vendendo o seu direito à bênção de Deus. Mas Esaú, que ele vendeu, e essa é uma séria advertência para nós, meus queridos, arrependimento tem um tempo para as nossas vidas, para ele acontecer. Mas chega um tempo na vida de muita gente, que por causa da maneira deliberada é consciente, eles sabem que não pode, sabem que não deve, mas continua caminhando o seu caminho, continua andando no seu erro. Eles sabem por causa da palavra de Deus, eles sabem porque os pregadores têm falado, a igreja tem alertado, mas de maneira deliberada, sem nenhum temor, eles continuam andando no seu caminho errado. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Amém? Bom, definimos aí o que é o arrependimento. Não é remorso, ele pode passar. Esse tempo do arrependimento, ele pode passar. Agora eu preciso mostrar para vocês, meu querido, que esse é o único caminho para a verdadeira fé. Amém? Diga, é o único caminho para a verdadeira fé. Muitas pessoas dizem, muitos pregadores dizem o seguinte para o povo, é na televisão, é em muitos lugares, eles dizem o seguinte para as pessoas, dizem para elas, meu querido, a única coisa que você precisa é crer. Creia e você será salvo. É a única coisa que Deus espera de você, é que você creia somente, mas esse não é o verdadeiro evangelho. E eu vou mostrar isso para vocês de maneira bíblica nessa noite. Amém, meus irmãos? Amém? A chamada para o arrependimento começa na introdução do Novo Testamento. Aí eu quero entrar onde nós lemos em Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 1, a respeito de João Batista. Antes de Jesus entrar na história da nação de Israel,
Antes de Jesus entrar na história da humanidade, para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu evangelho, como ele era rei, e ele não podia entrar de qualquer jeito, ele precisava que alguém preparasse o caminho para ele entrar. Diga, Jesus precisa de veredas retas. Amém, gente? Para que ele possa entrar. Amém? Jesus, ele precisa de caminho preparado, para que ele possa começar a agir, para que ele possa começar a operar na vida de um homem, na vida de uma mulher. Ele precisa de um caminho preparado. E preste atenção, em Marcos, no capítulo 1, diz assim, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Quem era esse mensageiro? João Batista. Antes de Jesus entrar na história de Israel, para cumprir o seu propósito, já tinha 30 anos de idade, mas ele precisava que uma coisa acontecesse na nação, para que ele pudesse entrar. E o que era que ele precisava? Ele precisava que os caminhos fossem aplainados. Jesus precisava de veredas retas para ele. Então ele precisou de um arauto, de alguém que preparasse esse caminho. E esse foi o ministério de João Batista, meu querido irmão. Logo na introdução do ministério do Senhor Jesus, ele precisava de um arauto, de alguém que preparasse o caminho. E qual era a preparação desse caminho? Qual era essas veredas retas que ele precisava? João Batista tinha uma mensagem. Ele foi preparado para isso, para preparar o caminho do rei. E ele disse o seguinte, ele disse assim: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Qual é a coisa então que vai preparar o caminho para a entrada do rei? Qual é aquilo que precisa acontecer para que Jesus caminhe, para que Jesus possa operar? É justamente a mensagem do arrependimento. É essa. E foi essa a mensagem de João Batista. A palavra de Deus diz que ele vivia no deserto, na região ali, próximo ao Rio Jordão, e ele pregava e dizia a todas as pessoas: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependimento. Jesus não podia entrar sem isso. Ele não podia começar a operar sem isso, sem esse caminho preparado, sem essa base poderosa. É o único caminho para a verdadeira fé. Jesus não podia agir, senão ele não encontrasse naquela região corações arrependidos. E a palavra de Deus diz que ele estava no Rio Jordão, pregando a mensagem do arrependimento, e vinha pessoas da Judéia, e todas as pessoas de Jerusalém, vinham até ele, fazia o que, irmãos? A Bíblia diz: confessava os seus pecados, e eram por João batizado nas águas do Rio Jordão. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa palavra nessa noite. Se fosse a última que eu pregava, eu já estaria muito feliz, porque eu estou mostrando para a igreja o caminho para a entrada do rei. Não tem outro caminho. O rei não pode operar, não pode entrar num coração que não se arrependeu de verdade. Num coração que ainda está apenas tendo remorso daquilo que fez, ou da sua própria vida. Mas é um coração verdadeiramente arrependido. João Batista, ele poderia estar lá no templo, comendo coisas bacanas, porque ele é filho de sacerdote, vestido de linho fino, mas ele estava no deserto da Judéia, vestindo pelos de camelo, e comendo gafanhoto e mel silvestre, mas ele estava sendo arauto e proclamando, preparando o caminho, pavimentando o caminho, para que o rei pudesse chegar naquela região, e ele dizia para todas as pessoas, e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus é chegado até vocês. Não foi só João Batista que fez isso. Irmão, até que Israel clame arrependido a Deus, o Messias, há tanto tempo ansiado, não se podia revelar no seu meio. Segunda coisa, Jesus também pregou a mesma mensagem que João Batista. Em Marcos, no capítulo 1, verso 14. No verso 14 diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo
é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Não é a fé primeiro. Ele não disse, a primeira mensagem de Jesus não foi creiam. A primeira mensagem de Jesus foi arrependam-se. Arrependam-se porque o reino chegou. Quer dizer, ele chegou, então o reino estava ali. Mas antes que Jesus começasse a manifestar o poder do reino, a glória do reino, porque por meio dele multidões foram curadas, multidões foram saradas, os cegos enxergavam, os paralíticos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos eram ressuscitados. Antes que o poder do reino fosse manifestado, o reino precisava de uma base, esse poder do reino precisava de uma base para ser operado. Foi por isso que ele mesmo disse, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Mas depois que o reino chegou com força, com violência, com poder, aí ele disse o seguinte, arrependam-se porque o reino de Deus está no meio de vós. Amém? É a base. Jesus também pregou isso. Não foi só Jesus que pregou isso. Não foi só Jesus que falou essas palavras. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele instruiu os seus discípulos. Era a mensagem a ser pregada pelos apóstolos. Lucas capítulo 24, verso 46 a 47. Se você tem a sua Bíblia, não acostume ficar olhando aqui. Seja perito em abrir a Bíblia. Livro de Lucas capítulo 24, verso de número... Lucas capítulo 24, verso de número 46. Lucas 24, 46, diz assim... A palavra do Senhor, 46, então lhes abriu o entendimento, Jesus apareceu aos discípulos e abriu o entendimento deles, para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então a palavra de Deus diz que Jesus ordenou para os seus apóstolos, para aqueles que seguiam a Ele, que eles fossem em todo o mundo e pregassem e dissessem para todas as pessoas que elas precisavam se arrepender. Essa era a mensagem do Evangelho. Jesus disse, arrependam-se e creiam. Ele ordenou para os seus discípulos que eles deveriam ir a todas as cidades e pregasse o arrependimento no seu nome. Não foi só todos os apóstolos, essa também foi uma mensagem. A palavra de Deus diz antes disso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 37, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 37, no dia de Pentecostes, Pedro pregou a palavra a respeito de Jesus, mostrando que Jesus, ele foi o Messias prometido pelos profetas há 300, 400, 500, 600, 1000 anos antes de Cristo. Os profetas já falavam a respeito de Cristo, e ele então no dia de Pentecostes, cheio do poder do Espírito Santo, prega uma mensagem, 3.000 pessoas ficaram convictas, ficaram persuadidas, mas elas fizeram uma pergunta que você também precisa fazer, para entrar no reino de Deus, o que nós precisamos fazer? Aí Pedro vai e responde, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 32, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro, e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E ouvindo eles isto, compungiram-se, e ouvindo eles isto, acabei de perguntar isso, né? Que faremos, homens, irmãos? Paz. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo.
Então a primeira mensagem pregada, depois que Jesus foi assunto até os céus, quando as pessoas ficaram convictas, elas perguntaram, o que nós precisamos fazer agora? E Pedro vai e responde, a primeira coisa que eles precisavam fazer era arrepender-se. A primeira coisa. Eles precisavam se arrepender dos seus pecados. Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 20 a 21, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 20 a 21, diz assim a palavra de Deus. Agora, verso 20, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Testificando tanto a judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa conversão, a palavra é metamelaim, arrependimento. Amém? Paulo pregou. A primeira das grandes doutrinas fundamentais, na Bíblia nós vemos que existe muitas doutrinas, irmãos, existe doutrinas, ensinamentos básicos, e é na palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 12, a palavra do Senhor fala a respeito de algumas doutrinas básicas, fala muito sobre fé, mas ela não é a primeira doutrina que você precisa se aplicar. Hebreus capítulo 12, capítulo 6, aliás, verso 1, fala a respeito das doutrinas básicas da vida cristã. E essas doutrinas básicas diz o seguinte, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Sem lançar novamente, qual que era então? Era a respeito do fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, assim faremos se Deus o permitir. Então ele coloca aqui, no livro de Hebreus, algumas doutrinas básicas, mas qual é a primeira? Qual é a primeira? Volta lá o versículo. Qual que é a primeira? Os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até, volta ainda. Não está lá, lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, só depois vem a fé, porque não existe fé verdadeira, genuína, se não for por meio do arrependimento. Toda a Bíblia mostra essa questão fundamental para a vida de cada pessoa que quiser que o rei entre, precisa se arrepender. Sem arrependimento, a fé sozinha não passa de uma confissão oca. Aí eu creio, mas eu ainda não me arrependi de verdade. Eu não mudei minha vida. Eu continuo ainda vivendo aquilo que eu ainda vivia no passado. Hoje em dia nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Eu falava hoje de manhã e eu dizia para os irmãos, sabe, eu nasci e fui criado na igreja. Havia muito legalismo naquela época. Porque as pessoas, quando elas se convertiam, havia muito legalismo, é verdade. Sabe o que eles diziam para a gente? Eu estudava no Senai, eu estudei 2 anos no Senai, me formando como mecânico de automóveis, na década de 80 ainda. E eu me lembro que para eu participar da educação física, naquela instituição, que a educação física lá envolvia jogar bola. Eu tive que participar de uma reunião com os obreiros da igreja, uma reunião ministerial, com todos os obreiros da igreja, para pedir uma autorização, uma permissão, para eu poder jogar bola na educação física no colégio. Era um legalismo. Mas você sabe o que acontecia naquela época, irmãos? Quando os pastores falavam, aquilo que os irmãos precisavam fazer, os irmãos faziam. Havia muito legalismo. As irmãs, por exemplo, usavam saias, a calça, aí quando ia para a igreja, os pastores ensinavam que calça era pecado, calça era do diabo, mas mesmo assim, irmãos, aqueles que se convertiam de verdade, sabe o que acontecia com eles, com elas? Ou transformava a calça em saia, ou jogava fora. Mas elas mudavam, elas queriam.
Elas queriam viver diferente porque elas tinham sede por Deus. Elas queriam mudar as coisas, mudar a sua condição porque elas queriam Deus. Agora, hoje em dia tem sido muito difícil essas coisas na igreja. As pessoas não querem mudar. Sabe por que elas não querem mudar? Porque elas estão com remorso, mas elas ainda não arrependeram. Porque arrependimento é mudança de mente. É mudança de atitude. Por causa do legalismo, muitas coisas absurdas aconteceram no meio da igreja. As irmãs eram até proibidas de raparem as axilas. Sabe, irmãos? Mas se era para agradar a Deus, elas faziam. Elas faziam por causa do Senhor. Elas não depilavam as pernas. Era um legalismo. Hoje nós entendemos que essas coisas não é assim, não é por aí. Né? A gente entende isso. Mas, mesmo assim, diante de uma geração que sofreu com legalismo dentro da igreja, com legalismo duro mesmo, mas eles se submetiam, e foi uma era em que o Espírito Santo operou de uma forma tão poderosa, que o movimento pentecostal, mesmo debaixo de legalismo, invadiu todo o Brasil, evangelizou o Brasil. O poder de Deus foi manifestado por meio do movimento pentecostal trazido pelas Assembleias de Deus, vindo lá da Rua Azusa, um movimento de um evangelho, de um derramamento do Espírito que houve lá, mas as pessoas se submetiam, porque elas se arrependiam de verdade, elas queriam mudar de vida. Hoje em dia, as pessoas não querem mudar, elas não querem mudar o seu status quo, elas não querem mudar está muito confortável a vida, né? Está muito, a Bíblia diz que por se esquadrinhar o homem, para a ciência, o conhecimento se multiplicar, eles iam se afastar de Deus. E é justamente isso que tem acontecido. As pessoas não querem mais mudar porque a sua vida está boa demais. Então eles querem Deus, mas não querem mudar a sua vida. Eles não se arrependeram de verdade. As igrejas está sendo gerada uma geração de crente que não se arrependeram de verdade. Uma geração de crente que canta dentro da igreja: lindo, lindo, lindo és, glória, glória. Fala que Jesus é lindo, mas nunca teve uma visão da pessoa de Jesus. Sabe por quê? Porque não se arrependeram. Se não se arrepende, Jesus não entra. Se não se arrepende de verdade, não há poder de Deus, não há visão de Deus, não há glória de Deus, sem o arrependimento de verdade. Por isso que nós estamos vivendo uma geração de gente que não tem sede de Deus, não tem encargo, não tem sentimento pelas coisas do alto. Bando de crente que não ora, que não se dobra diante de Deus, que não lê a Bíblia, que não lê a palavra, porque não tem sede de Deus. Jesus não entrou de verdade porque não tem arrependimento. Amém? Eu falei para vocês, né? Se for minha última palavra, eu estou feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, porque é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, meu querido, a pregação você só precisa crer. Você só precisa crer, creia e vai estar tudo bem, creia. Mas antes da fé verdadeira, antes da fé genuína, a Bíblia diz: arrependei-vos dos vossos pecados e crede no Evangelho. A fé verdadeira só vem depois do verdadeiro arrependimento, que é mudança de mente, é mudança de direção, é mudança de atitude, é querer desejar agradar o coração de Deus. Nem que para isso nós vamos desagradar a nós mesmos, nós vamos desrespeitar a nós mesmos, mas foi isso que Jesus disse. Ele disse o seguinte: se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser, você sabe o que isso significa? Você pode até não querer, Ele te dá liberdade para isso, você pode até não querer, mas se você quiser, negue-se a si mesmo. Sabe o que significa essa palavra, negar a si mesmo? Se desrespeite. Não dê o prazer do mundo que sua carne quer. Não dê os prazeres, as glórias desse mundo. Renuncia a tudo isso, pelo amor de Deus. Isso chama-se arrependimento. Mudança de mente. Mudança de direção.
Eu estou caminhando aqui, pastor. Eu estou caminhando num caminho de promiscuidade, num caminho de pecado. Eu preciso correr aqui, que senão eu não termino. E tem algumas coisas que eu preciso falar. Sem arrependimento, a fé sozinha não passa de uma confissão oca. A mensagem que com frequência se prega é crer apenas. Deus chama a todos ao arrependimento. Atos capítulo 17, verso 30. Projeta aí rapidamente. Está dormindo, irmão. Projeta aí rapidamente. Atos capítulo 17, verso 30. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. É o chamado de Deus para todos os homens. Amém? Diga, o chamado de Deus para todos os homens. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. É Deus que faz este chamado a todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares. E o que Deus chama é essa chamada: arrependam-se. Quer dizer, mudem, sejam transformados, pensem diferente, mudança de mente, mudança de atitude. E é Deus que faz esse chamado nessa noite. Arrependam-se, arrependam-se. É Ele que faz esse chamado. Agora deixa eu te explicar uma coisa para você. O verdadeiro arrependimento é algo que não começa no homem. É algo que é iniciado em Deus. O arrependimento genuíno, o homem entregue por si mesmo, ele jamais vai se arrepender. O homem sem a ação da palavra de Deus e do Espírito de Deus, jamais o arrependimento vai ser gerado no coração dele. É o Espírito Santo que traz esse arrependimento para a vida do homem. Sabia disso, meu querido? O homem, mais uma vez, o homem entregue por si mesmo, ele jamais será levado ao lugar do arrependimento por si mesmo. Jamais. Essa é uma obra que só Deus pode fazer na vida de um homem. Mas qual que é a nossa parte disso? Nós precisamos responder a essa convicção de arrependimento que Deus traz dentro do coração do homem. Aleluia. Amém? Vê só Salmo capítulo 80, verso de número 3. Salmo 80, verso de número 3, diz assim a palavra de Deus: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Olha agora o verso 7 desse mesmo capítulo: restaura-nos, ó Senhor dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Verso de número 19, do mesmo capítulo: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. A palavra resplandecer aqui é arrependimento. João capítulo 6, verso de número 44. João capítulo 6, verso de número 44. Preste atenção na palavra de Deus, Jesus falando, verso 44 do Evangelho de João. A palavra do Senhor diz assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Diga: ninguém vai ao Pai, se Jesus não conduzir ele. Amém? Então o verdadeiro arrependimento, que é a porta de entrada para que Jesus possa entrar, ele não se inicia no próprio homem, por ele mesmo, entregue-se a si mesmo, mas é uma obra de Deus no coração do homem.
uma obra de Deus. Por essa razão, a crise suprema de qualquer ser humano surge no momento em que o Espírito conduz ao arrependimento. Sendo aceito, esse passo conduzirá à fé salvadora e à vida eterna. Sendo rejeitado, deixa o pecador continuar seu caminho para a sepultura e para as trevas infindáveis de uma eternidade longe de Deus. Então é o Espírito Santo que traz o arrependimento. Ele agora precisa ser aceito por nós. Nós precisamos abraçar e tomar essa decisão em favor de Deus. Amém, gente? Eu quero encerrar com mais um versículo que eu gostaria de ler para você nessa noite. Mais um versículo, Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, verso de número 3 a 5, diz assim a palavra de Deus. Verso 3 a 5. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Capítulo 3, Lucas 13, de 3 a 5. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus, nesse texto aqui, ele fala de um grupo de pessoas religiosas, que estavam oferecendo um serviço a Deus, um sacrifício a Deus. Quando o governador romano, eles estavam oferecendo sacrifícios a Deus, sacrificando animais a Deus. E o governador romano chegou naquele momento daquele sacrifício, preste atenção, chegou no momento daquele sacrifício e matou todos eles. E a Bíblia diz que o sangue dessas pessoas religiosas se misturaram com o sangue do sacrifício. A palavra de Deus diz que mesmo aquele serviço religioso era um serviço que estava sendo feito sem estar na base do arrependimento. Então, meu querido, você pode estar na igreja, você pode estar cantando ao Senhor aqui, se não for na base do arrependimento, não tem nenhum significado. Você pode até servir ao Senhor, fazendo qualquer coisa na igreja, mas se não for na base do arrependimento, não tem nenhum significado. A palavra de Deus diz a respeito dessas pessoas, falando para aqueles que estavam vivos, olha, se vocês não se arrependeram, iguais a eles, vocês perecerão, mostrando que aquelas pessoas que estavam servindo a Deus, numa base que não era a base do arrependimento, eles pereceram, foram para o inferno, porque não se arrependeram. E ele dizia para aquelas pessoas, se vocês igualmente não se arrependerem, vocês também igualmente perecerão numa eternidade sem Deus. Amém? Arrependimento. Arrependimento. É o que nós precisamos, arrependimento. É o que a igreja precisa, arrependimento. É o que sua família precisa, arrependimento. É o que todos os homens precisam, arrependimento. Arrependimento daquilo que você é, arrependimento daquilo que você faz, arrependimento, mudança de mente, mudança. É o que Deus espera da sua igreja nessa era final. Amém? Vamos ficar de pé, igreja.